Em busca do carro dos seus sonhos, conheça a Bottoli Seminovos. Na Avenida 7 de Setembro, próximo ao Master. Nossa loja oferece uma seleção impecável das melhores marcas, com um espaço moderno e estacionamento acessível. Garantimos uma experiência de compra única. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra a qualidade que só a Bottoli Seminovos pode oferecer. Há mais de 12 anos preservando vida e patrimônio. São mais de 3 mil clientes que confiaram nos serviços Hajduk. Estamos presentes no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Encaramos sempre novos desafios nos diferentes segmentos, como supermercados, centros logísticos, hospitais, indústrias, cerealistas, usinas, frigoríficos e várias outras empresas que nós atendemos dentro do segmento prevenção de incêndio. Já são mais de 1.800 alvarás entregues, realizados por meio de 70 colaboradores, empenhados em entregar o melhor para nossos clientes. Com sede própria em Getúlio Vargas, a nossa estrutura conta com mais de 4 mil metros de área construída. Com o propósito de levar excelência para os nossos clientes, nós contamos com 3 pilares: agilidade nos seus processos, qualidade de produto e de acabamento e prazo de entrega, sempre cumprir o combinado. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê. E a conversa de hoje vai ser sobre um assunto que está, como é que eu vou dizer assim, cara, é tão delicado falar, né, sobre as chuvas, sobre toda essa tragédia que nós estamos vivendo, né? Então o assunto hoje vai ser as mudanças climáticas, né, e as chuvas que vêm devastando o nosso estado aí nos últimos tempos. E quem vai falar aqui comigo é o Maurício, como é que é o sobrenome? Albertoni Scariotti. Albertoni, italiano? Albertoni. Italiano. Maurício Albertoni Scariotti, obrigado pela presença. Ele que é coordenador do curso de agronomia aqui da Unideal, aqui de Getúlio Vargas, né? Então, novamente, seja muito bem-vindo e fala-te, quem é o Maurício? Bueno, obrigado pelo convite, é uma satisfação a gente estar aí conversando. Não é um assunto tão bom, mas é um assunto importante, a gente tem que tocar nisso, não adianta a gente se omitir. Enfim, o Maurício é natural de Itatiba do Sul. Vocês já viram falar de Itatiba do Sul, pequena Itatiba do Sul, maravilhosa Itatiba do Sul, né? Então, nasci em Itatiba do Sul, sou formado em agronomia, me formei em 2014, já dei sequência no mestrado, e em 2017 fui morar em Porto Alegre para fazer o doutorado na URGS, né? Então, finalizei em 2021 e logo depois da finalização eu passei aqui no processo seletivo da Ideal para a coordenação do curso e estou aqui até hoje em Getúlio Vargas, minha nova cidade. Quase 3 anos já, foi em agosto de 2021, então tá
tá quase batendo o terceiro ano dele. Getulense já, né? Quase já getulense. É isso aí. Galera, o negócio é o seguinte, antes da gente conversar, como sempre, a gente vai fazer um lanchinho. Tá com fome ou não? Olha, eu tá sempre com a cara, tá com fome, Olha hein? o meu tamanho, cara. Tá louco? Tem 2 metros e quanto? 1,90 m e os meus 100 e... Vamos botar uns 107 quilos. Barbaridade. Eu tô com 70 quilos. Tá bem. Eu queria ter 70. Isso aí, vamos lá, lanchinho da La Bodega. É isso aí, galera. Muito obrigado à La Bodega pelo lanche. Como sempre, apavorou, né? A La Bodega é bom, né, galera? Top. Pizza apavora, não Muito tem bom. erro, né? Tchê, mas o negócio é o seguinte, ó. O Pavilhão Criativo, que é um patrocinador nosso, mandou um troféuzinho de participação pra você aí. Muito obrigado. Bacana. Lembrancinha show de aí do bola. meu amigo Maionese. Conhece Muito maionese bom. ou não? Não, só... Maionese. Só Lucas... da La Bodega. É, a maionese da La Bodega é boa também. E, cara, deixar um presentinho pra ti também, né? Lá da Mas Ideal. olha só, cara. Você agora vai chegar o inverno, né? Um vinhozinho com uma copinha, um queijinho, né? Top. Aí, olha que fica- bacana. fica- Bota ali a moral. Topzera, né? Show de bola. Tá meu vinho, cadê o vinho? Ah, o vinho a gente pode trazer outra hora, então. Ah, tá, porque só tu falou, pra tomar um vinho e tal, mas daí só deu a tabuinha. Não, mas tá Ah, bom. o cara ajuda com Show alguma de coisa. bola. Aí, ó, top. Tchê, negócio seguinte, agora vamos conversar? Bora. Cara, começar perguntando já o porquê que tá chovendo tanto no nosso estado. Bueno, cara, por que tá chovendo? Nós temos, para começar, para o pessoal entender, né? Nós temos 2 fenômenos que ocorrem no nível mundial, que são chamados de anomalias, né? Que é o tal do El Niño e da Laninha. Todo mundo conhece, sabe o que é o El Niño e o que é a Laninha, né? O El Niño nada mais é que o aquecimento das águas do Pacífico e faz com que haja uma mudança no regime de chuvas aqui no Brasil. A gente já sabe disso, né? Então, quando tem o El Niño, há um aumento no número na intensidade das precipitações, no número de precipitações, né? E também no volume dessas precipitações aqui no Rio Grande do Sul, na região sul como um todo. E uma tendência de seca lá na região norte do país. O Laninha já é o contrário, então há um período assim de seca, né, de restrição hídrica aqui para a nossa região e um aumento das chuvas lá para aquela região lá mais centro-oeste e norte do país. Então é assim que funciona. Hoje nós estamos sob El Niño. Então nos últimos anos aí, 2020 até o ano passado, né, se for pegar as safras, né, falando um pouco na área da agronomia, na agricultura, os últimos 2 anos aí antes dessa safra de soja que a gente teve agora, falando de soja, milho, culturas de verão, nós tivemos problemas muito sérios com secas, né? Então nós estávamos sob o regime da Laninha. Então secas severas. Então também a gente já vai puxando alguma coisa sobre depois a gente vai falar sobre as mudanças climáticas, né? E agora, como a gente está sobre o regime do El Niño, há um aumento, né, nessa precipitação. E essas chuvas que estão vindo aí, teve lá em setembro, novembro do ano passado, né, que teve aquelas enchentes aqui, teve até aqui em Bar do Rio Azul, que é a vizinha da minha cidade, teve problemas aí, né, o rio encheu. Depois de 70 anos, então, teve a enchente de setembro aí, né, ou novembro, não estou recordado agora. Faziam 70 anos que a água não chegava naquele nível. E em menos de 6, 7 meses depois, aí repetiu o evento e com uma intensidade maior. Então, essas chuvas, elas vêm muito pelo El Niño, que é essa anomalia que ocorre e ela faz não só modificações no Brasil, mas no clima, no regime de chuvas no mundo inteiro. E essa chuva especificamente que está ocorrendo agora, que ocorreu, que fez toda essa catástrofe acontecer aqui no Rio Grande do Sul, ela vem muito de um conjunto de fatores que estão acontecendo agora no país. Que é uma região, uma bolha de calor que está concentrada na região acima do Paraná e até lá no fim do Brasil, lá em cima, na região norte, nordeste, que são, inclusive, médias de temperatura para a época do ano muito acima dos observados, né, nas séries históricas ali para a região sudeste e assim por diante. E essa bolha de calor, ela impede com que as massas de ar frio que vêm para o Rio Grande do Sul, elas se dissipem para aquela região e vão embora, que é o normal. Então, já vem vindo muita umidade, né, por causa desse fenômeno. E essa área de calor concentrada que está no Brasil, ela não deixa essa massa de ar frio subir. E ela fica represada aqui em cima. Então, pode ver que em mês aí tem chovido, tem dado várias tempestades. Então, a frente fria vem avançando, vem umidade e ela não consegue sair. E ela fica em cima do nosso estado, em cima de Santa Catarina e fica chovendo. Então, esse conjunto de fatores ele fez com que essas
chuvas elas tivessem essa intensidade. Então, lógico, não tenho propriedade de um meteorologista para falar, mas a gente acompanha, né, na área, como agrônomo, a gente acompanha muito isso, a questão do clima, inclusive estuda isso no curso. Então, é mais ou menos isso que aconteceu agora aqui para ter esse problema dessas altas precipitações que a gente viu nas últimas semanas aí no estado. Tá, esse El Niño. El Niño? El Niño. El Niño. Tá, isso sempre teve, sempre Sim. é, né? Só que as tais das mudanças climáticas afeta também, né? Sim, o El Niño e a Laninha, eles não têm um porquê do que eles ocorrem. A ciência ainda não descobriu, você sabe como eles funcionam, mas o que faz com que eles se originem, né? Quais são os fatores que interferem em ter o El Niño ou Laninha, não se sabe. É o aquecimento e o esfriamento das águas, há uma questão lá dos ventos alísios, que é os ventos que, por causa da rotação da Terra, ocorrem naquela região da linha do Equador. Mas as mudanças climáticas, elas intensificam essas anomalias, ou intensificam os processos climáticos, que é a chuva, são os fatores climáticos, né, que são a chuva, a temperatura, principalmente, os ventos, né? Então, as mudanças climáticas, elas afetam na frequência e intensidade desses eventos, principalmente. É isso que faz com que a gente tenha chuvas, por exemplo, aí teve algumas cidades, eu não vou recordar qual, mas o pessoal relatando chuvas de 750 milímetros em 3 ou 4 dias. E isso então, é o normal, é 750, porque eu sou leigo, né? Eu, se me falar 750 milímetros, mas nem quanto tempo é o normal, assim? Essa chuva ela era esperada, 300 milímetros é para 3, 4 meses. Nossa. Não é 100 milímetros por mês, tem mês que chove 50, 60. Então, assim, é um absurdo. Às vezes tu enxerga na televisão, tu vê lá o cara falando, a chuva esperada por mês inteiro vai chover nesse final de semana, ou nesta semana. Então, acontecem esses eventos. E cada vez mais frequente, cada né? vez mais frequentes, como eu falei, a situação da Barra do Rio Azul. Cara, é uma cidade que está aqui do nosso lado, 70 anos para ocorrer. A gente sabe porque a gente conhece lá, né? E, então, 70 anos para ocorrer e depois de 6 meses acontecer a mesma coisa e com uma intensidade ainda maior. Então, é um problema que vem acontecendo, a questão das mudanças climáticas, né? E é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. E tipo assim, a atividade humana, né? As nossas atitudes enquanto seres humanos aí, reflete nas mudanças climáticas de fato mesmo, que nem falo? Cara, assim, com certeza a gente interfere no clima, com certeza. Se tu for pensar uma cidade como São Paulo, antigamente aquilo não era cidade, aquilo era mata. Então lá tinha uma mata, tinha um clima que hoje não é mais o mesmo. A gente interfere no clima, inclusive do mundo, com certeza. Existem algumas controvérsias, alguns pesquisadores que acham que não, uns que sim, né? Eu, como não sou pesquisador, eu vou pelas informações desses pesquisadores. A gente sabe que as atividades humanas, elas impactam na emissão de gases, né? Que são os gases chamados gases de efeito estufa, né? Que são lá o dióxido de carbono, né? Metano e assim por diante. E, inclusive, muitos deles a gente sempre ouve falar que vem da agricultura. Inclusive, se tu for pegar lá, tem um relatório que é feito anualmente pelas agências do governo, agora não vou recordar qual, que mede a quantidade de gases de efeito estufa que são emitidos no Brasil e qual é o setor que mais emite. Se for olhar lá, o setor que mais emite é onde o pessoal tem ao desmatamento, né? Porque o pessoal retira a floresta para fazer pastagem ou para fazer área de lavoura. Isso é um dos principais responsáveis pela emissão. Por quê? As plantas, elas são grandes sequestradoras de carbono. A planta, quando respira, ela é o contrário do que a gente faz. Ela está produzindo, digamos assim, biomassa com carbono. Então, ela absorve o CO2 e a gente chama de fotoassimilados, né? Então, através da radiação solar, na fotossíntese, ela absorve o CO2 e sequestra ele do ar. E vai para a biomassa. Então, as florestas, até as lavouras, são grandes sequestradoras de carbono. A partir do momento que ela começa a entrar em decomposição, ela começa a emitir esse carbono. Os micro-organismos vão emitindo esse carbono pro ambiente. Se tu pensar numa floresta, uma mata fechada, uma mata grande, ela vai sequestrar muito carbono. Agora, se tu pensar num solo desnudo, um solo com uma pastagem rala, ou um solo que é revolvido, né? Então aí a gente entra dentro de algumas questões também de manejo de solo dentro da agricultura, né? Pensando nessa questão de sequestro de carbono, também influenciam, né? Que se você retira essa camada que absorve, que sequestra o carbono e deixa essa área sem, ela vai ter maior emissão de carbono, que o carbono está no solo, ele está na biomassa, ele vai sendo emitido pela decomposição e, né, como eu falei, quanto mais desnudo o solo, mais vai ter essa emissão. Fora a agricultura, se for pensar,
Tem os automóveis que emitem, né, muito gás carbônico, muito CO2 para a atmosfera, as indústrias, os processos industriais. Então, a população, o ser humano, com certeza absoluta, ele está interferindo, principalmente na questão dos gases de efeito estufa. E aí a gente já entra, o que é o efeito estufa, né? Se for pensar, o que é o efeito estufa? O efeito estufa nada mais é do que esses gases, estando na atmosfera, em quantidades acima do normal, eles fazem um bloqueio. A radiação entra, ela aquece o planeta e essa energia que se dissiparia para o universo, se dissiparia para fora do planeta, que seria uma energia que estaria sobrando, digamos assim, ela não consegue sair. Então ela bate naquele teto onde tem aqueles gases e volta. E acaba tendo um aquecimento do planeta. E esse aquecimento faz com que as correntes marítimas, faz com que as chuvas, faz com que o clima global, no total, ele seja alterado. Se for pensar, sempre o pessoal comenta, né? É tudo muito complexo na natureza, tudo muito complexo. Se for pensar, as coisas elas acontecem por milímetros, por detalhes e está tudo muito ajustado. Qualquer alteração que a gente fala, o pessoal fala assim, lá tem os acordos, né? Acordo de Paris, acordo no protocolo de Kyoto e alguns outros lá que o pessoal para emissão de gases e tal, né? Para evitar o aquecimento global. A meta é chegar lá um certo, eu não lembro agora qual é o ano, mas não ultrapassar 1,5 graus centígrados, né? Ou graus Celsius de temperatura. Então tu pensar, vai aumentar 1 grau, vai mudar o quê? Muda muita coisa, né? Então o clima, a natureza é muito sensível às mudanças e a gente está proporcionando isso com certeza. E que nem agora energia limpa, essas coisas aí contribuem então. No caso, carro elétrico, não sei, energia solar, vamos falar, essas coisas de energia sustentáveis, assim. Elas contribuem, com certeza. Né? Se tu for pegar lá desde a agricultura, tu fazer um sistema plantio direto, fazer um manejo adequado do solo, já contribui para a redução da emissão. Tu ter carros elétricos que não estão emitindo carbono, porque não estão usando combustível fóssil, já reduz. Mas aí entra, né, a questão do carro elétrico. As partes desse carro elétrico, elas foram produzidas, né, com energia renovável também, né? A gente usa para mitigar, nunca vai ser a solução, porque tudo que a gente mexer como ser humano, a gente vai estar interferindo. É muito difícil não emitir gás, a gente pode mitigar isso, eu acho que é o caminho. O carro elétrico tem aquela, e daí se estragar o carro elétrico? Se estragar, vem outro carro elétrico te buscar? Ou vai ter que vir um carro a combustível fóssil te buscar? Se faltar a energia na metade do caminho, e aí, como é que funciona? Então, tem esses tipos de coisas, né? Então, existem também a questão da energia solar, muito pelo impacto que as hidrelétricas causam numa determinada região, né? Por exemplo, ali em Itatiba do Sul, muito perto da hidrelétrica de Itá. Sabe-se que houve uma mudança no microclima da região pelo aumento do lago de Itá. Sabe-se que houve uma alteração aí na questão de temperatura, né? Então, houve isso, né? E há um impacto no microclima. Aí há um impacto na flora, na fauna, quando há construção. Então, são, digamos assim, processos que antigamente não se tinha muita... Né? E hoje a gente tem a energia solar como uma coisa que está se difundindo muito e é uma energia limpa, com certeza. Né? Então, é uma coisa que vai cada vez mais pegar. Né? Quase todo mundo já está colocando, né? Então é bacana. É uma coisa que eu acho que vai ter futuro muito interessante, essa questão da... E além disso, o que mais a gente teria, por exemplo... como mudar assim no nosso estilo de vida para contribuir com a causa, no caso da sustentabilidade, mudança climática? O que será que a gente poderia fazer? Cara, assim, se tu for pensar, o nosso estilo de vida ele é totalmente poluidor, né? O cara vai no mercado, o cara vem com 2, 3 coisinhas dentro que vai consumir, o resto é plástico, o resto é lixo e vai, né? Isso aí é coisa que vem do petróleo, plástico, esse tipo de coisa, e é carbono, né? E isso aí, em decomposição ou queimado, vai emitindo carbono contribuindo com o efeito estufa. Então, o nosso estilo de vida ele já não é um estilo de vida sustentável. Então, assim, é muito difícil falar em sustentabilidade. A gente fala muito isso na agricultura, né? Porque nós, puxando a brasa para o nosso assado agora, como agrônomos, como agricultores, a gente vai ter que sempre produzir para cada vez mais pessoas e ser sustentáveis nos recursos que a gente tem. Porque o solo é um recurso, a água é um recurso, a natureza é um recurso para nós como agrônomos e agricultores. Então a gente tem que trabalhar com sustentabilidade. Mas pensando no nosso estilo de vida, assim, cotidiano, é uma coisa que a gente tem que mudar muito. Mas muito, sabe?
Então, questão também de embalagens, a questão do nosso consumo, da nossa forma de viver. Pô, aqui em Getúlio Vargas, será que eu preciso estar sempre andando de carro? Eu sou uma pessoa que moro na mesma quadra da Ideal ali, mas muitas vezes eu vou de carro para Ideal. Será que eu preciso botar o carro? Então são coisas que a gente se acostumou e nós, seres humanos, temos um problema muito, muito marcante nesse sentido, que é a gente sempre espera a bomba explodir. Quando a água bate na bunda... Quando a água bate na bunda, as coisas acontecem. Antes de ter aquele incêndio lá na Boate Kiss, ouvia-se falar em prevenção de incêndio? Nada. Hoje... Nada. Era tudo liberado, tudo não tranquilo. Abre, Hoje é complicado. Complicado no bom sentido, né? Sim. Hoje é difícil para tu abrir uma empresa. Tem que estar tudo em dia. Tu concorda que deveria ter sido sempre assim? Sempre. A gente sempre espera explodir uma bomba. Agora, tu vai ver se não vai surgir muitas questão de construções em cidades ao redor de rios, ou, por exemplo, Porto Alegre. Tu acha que não vai dar BO aquela questão lá da manutenção dos diques, das comportas, das bombas, que estava tudo enferrujado, tudo velho. Espera explodir para depois ir lá e consertar. Então, assim, eu acho que agora vai haver um movimento muito grande nessa questão de prevenção contra enchentes e eventos climáticos. Isso é uma coisa que vai ter, com certeza. Inclusive, estava passando outro dia no Fantástico, também alguns assuntos bem bacanas. Eu estava assistindo e que já estão batendo em cima disso, né? Porque já existem cidades lá que já estão investindo nisso, né? E isso é uma coisa que vai ter que vir. Não vai ter o que fazer, porque como todos os meteorologistas e estudiosos da área estão falando, cara, cada vez mais eventos mais frequentes e mais intensos. Então a gente vai ter que se preparar. Não vai ter... Vão ter que se adaptar e vai ter como se adaptar, cara. Pensa, agora vamos falar essa galera que perdeu tudo ali, né? Como é que vai fazer para reconstruir, beleza e tal, mas e se adaptar para se vier de novo, né? Sim. Se tu for ver essa galera que ali do Vale do Taquari, cara, é uma bomba, explodiu e logo depois explodiu outra. Então, assim, os caras nem estavam tontos ainda, coitados, né? Daquela primeira pancada, porque, cara, isso aí é uma coisa que ninguém espera que vai acontecer. Então, assim, veio aquela primeira pancada, aí já vem outra. Então, é muito disso, né? Que o pessoal tá falando, a gente tem que ser resiliente, se adaptar às mudanças. E como eu estava falando antes, essa questão da gente se adaptar, primeiramente a gente tem que se proteger, né? Então, assim, o cara vai construir em costa de rio ainda, em beira de rio? Não vai mais poder construir. Inclusive ali, eu volto a repetir, porque a gente ouve muito ali, né, a Barra do Rio Azul, há um estudo para que a cidade seja deslocada para longe porque do ali rio. O rio faz uma curva, né? Ali, na verdade, é o encontro de dois rios, o Rio Paloma e o Rio Azul. Eles se encontram bem no centro de Barra do Rio Azul. E então, imagina, dois rios se encontram dentro de uma cidade. Então, a chance de dar errado é grande. Lógico, existem algumas coisas que acontecem, né? Por exemplo, teve aquele evento do ano passado que fez com que muitos detritos, muitas árvores ficassem dentro do rio. E um próximo evento, digamos assim, muito perto, que nem foi, o rio, conforme começou a chover, já estourou, né? Já encheu, represou ligeiro. E um grande problema ali embaixo do Rio Azul são as pontes, né? Até o prefeito comentou um dia aí, eu acabei escutando, as pontes, elas são muito antigas, então elas têm pilares e faz com que represe árvores e tal. E isso faz com que a água suba. E a água subiu e acabou abraçando a cidade e encobrindo tudo, né? Então, mudanças como essa. Ó. Imagina uma cidade que já tem lá seus... Barra do Rio Azul, ela não é tão antiga como município, mas a localidade existe há muitos anos. Imagina, a última enchente tinha sido há 70 anos. Então, é um local tradicional. Vai ser deslocado. Cidades ali do Vale do Taquari, cara, a gente ouve muito dizer que vão sumir. O pessoal, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, a gente não sabe, né? Mas o pessoal comenta muito, eu não moro mais aqui. Cara, eu fui lá, eu fui ali na região de Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio. É incrível. Tu vê nos vídeos ali, olha ali e tal, mas tu estando lá, cara, é incrível, é muita destruição, cara. É casas, assim, um bairro inteiro, com as casas todas demolidas, não tem mais. Sim. Uma que outra que sobrou lá e tudo arrebentada. Então vai fazer o que ali, homem? E o pessoal pensa muito, eu vou reconstruir, e daí? Tenho condições, então tem muita gente que tá indo embora, né? E aí, será que essas cidades vão se reerguer ainda, né? Então, uma coisa que vai ter que ter muita bota ajuda, que perde né? ali 40% da população. Porque tem pessoas que conseguem, que vieram, tem parentes em outro lugar, vão sair dali. Mas tem pessoas que não têm, é o chão, cara. Não tem pra onde ir, né? Não tem pra onde ir. Tu vai comprar, compra um terreno em outra cidade, mas com que dinheiro tu vai comprar terreno? Vai construir como? Então isso é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar. Primeiro, a se proteger.
Então, tem uma coisa bacana de comentar é que existem algumas tecnologias que já vêm sendo estudadas para a questão de prevenção de enchentes, né? Uma delas é a tal de cidades esponja. Não sei se tu já ouviu falar em algum lugar. Eu assisti isso no Fantástico e procurei saber mais sobre o assunto porque eu achei bem legal, sabe? A gente tem um conceito de que para impedir a enchente a gente tem que represar. Bota dique, bota comporta, não deixa a água vir. Mas daí a hora que vem por cima, tchau, né, meu? Exato. O mundo, e o pessoal tem como conceito muito marcante nessa questão de cidades em esponja, é como era antigamente esse local, quando não tinha interferência humana, porque é a interferência humana que está fazendo com que isso aconteça. Então, por exemplo, ali em Porto Alegre tem o Arroio Dilúvio, tem concreto dos dois lados. Quando o rio enche, aquilo é uma velocidade absurda. Que a terra, no caso, ela acaba absorvendo, né? Então, eu estava vendo ali, se não me engano, é Manhattan, lá nos Estados Unidos. O pessoal, o cara comentou lá que aquela cidade ela era um pântano. E eles fizeram ao redor, ali onde tinha os locais de alagamento, eles fizeram uma trincheira, ou um dique, um negócio, uma coisa, uma área que para absorver essa água, como se fosse um pântano. Então, o rio sobe, e essa água fica represada e é absorvida por esse local. Então, ela muitas vezes nem entra na cidade. Então, eu achei legal. E daí tem o pessoal lá da Ásia, agora não lembro se é no Japão, na China, não vou lembrar. Um cara que ele é considerado um dos maiores arquitetos do mundo e tal. E ele é o pai dessa criação aí dessas cidades... me fugiu o nome agora. Acabei de falar. Manhattan. Não, mas as cidades... Esponja. Cidades esponja, que absorvem água. Eu ia falar absorvente e ficar estranho. Não deve ser. E aí ele criam parques, cara. Então, assim, criam locais para que a água seja acumulada e seja absorvida e também que possam ser alagados. A ideia é essa também. Então, tu tem um local que tu possa conviver, usar, mas que ele possa ser alagado. Direcionar o problema, no caso. E reduzir a vazão dos rios, reduzir a velocidade da água, que é isso que faz que ocasiona a destruição. Se a água tivesse enchido, tu viu ali em Porto Alegre, encheu, não destruiu nada. Lógico, vai destruir pelo mais tempo. Mais perto da beira do rio, ali onde tem uma correnteza, mas tu pega ali no Vale do Taquari, onde... Nossa, cara, ali... Cara, a força da água faz isso. Então, e a altura, a altura que da a água chega. Então, e tu for pensar a força que uma água tem, que uma massa de água tem, ela é um absurdo, né? Então, a primeira coisa é essa. Então, é você se proteger. E a segunda é restabelecer a vida dessas pessoas, né? Primeiro, a saúde, né? Saúde das pessoas, em primeiro lugar é você restabelecer a saúde para depois essas pessoas poderem voltar para reconstruir as suas vidas, porque, cara, tem gente que perdeu tudo, tem gente que perdeu família, que a gente ouve falar, ninguém tá lá para sentir, eu não estive lá, não, mas assim, pessoas que perderam pai, perderam filho, sei lá, então é muito triste, é uma coisa triste falar ao mesmo tempo, é uma coisa ambiental, uma coisa que é até legal de falar no sentido de pensar, né, nas mudanças climáticas, no El Niño, na Laninha, mas é muito triste porque é com o nosso povo, né, com as pessoas que a gente conhece, e é uma coisa que, assim, eu não sei se alguém esperava que acontecesse um dia aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que a primeira coisa é restabelecer a saúde, porque a gente vai ter muito problema com essa água. Essa água, ela não é uma água limpa, né? Ela já vem suja de barro do rio. Aí pega uma cidade como Porto Alegre, que é uma cidade grande, né? Poluição, esgoto, rato, barata, doenças. Então, assim, essa água está parada há quantos dias lá em Porto Alegre? Já 10, 15 dias já? 10 dias? Foi de 3 e 4 de maio que entrou essa água lá, então já estamos no dia 17, praticamente 15 dias que essa água está parada. Então, lá, na verdade, quase é um chorume aquilo, né? Porque é esgoto, é rato morto, é bicho morto. Pessoas também, cara. Mortas, infelizmente, pessoas mortas, né? Então, além da crise humanitária, vai ser uma crise sanitária, porque a gente vai ter muitas doenças, aí já tem muitos casos relatados de diarreia, de infecções, né? Então, até eu estava vendo uma reportagem do infectologista falando muito em leptospirose, né? Que é transmitida pela urina dos animais, principalmente o rato. Então isso vai ser um problema aqui para frente. E lá no final de tudo, a gente vai ter que ter muita assistência psicológica para essas pessoas. Principalmente na hora de voltar, né? Porque, na verdade, a gente não viu o estrago ainda. Principalmente na região metropolitana, a gente não viu o estrago. Está embaixo da água, né? Então, assim que as águas baixarem, aí sim a gente vai ver que o buraco é mais embaixo, na verdade, né? A gente nem imagina o que tem lá. E essas pessoas vão precisar de muita ajuda. Não só de alimentos, não só de dinheiro, mas também de psicólogos, de pessoas que deem apoio para elas poderem se erguer. Se tu parar para pensar, mais de 2 milhões de pessoas.
Foi 461 municípios que foram atingidos. O estado tem 497. Só 30 e pouquinho ali que não... Praticamente. Então tu imagina, cara, e junto com isso aí, que nem tu falou, vem a questão sanitária, vem as doenças, e a parte econômica, cara, dos municípios, como é que vai ficar, meu? Se tu for pensar, a parte econômica, o Rio Grande do Sul é um dos principais produtores, por exemplo, de arroz. Principais produtores. O pessoal estava até preocupado que ia faltar arroz, que ia aumentar o preço e tal. Até eu vi ontem ou hoje, agora não lembro mais agora, do economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, comentando sobre a falta do arroz, que nós somos o principal produtor, se não me engano é 70% do arroz, não quero chutar tão longe disso, do Brasil, né? Então era produzido aqui no Rio Grande do Sul. E o pessoal estava com medo que não tinha sido terminada a colheita do arroz, né? O pessoal estava com medo que ia faltar. Em vez não, foi feito um levantamento pela Conab agora em abril, então a produção já até ultrapassou a do ano passado, então a gente vai ter arroz no mercado, e segundo o Antônio da Luz, que confere isso, né? Então não há uma preocupação. Há uma preocupação aí no sentido de econômico, no sentido de dinheiro para essa galera, para essas pessoas. Não, aquele cara que dava emprego para 10 pessoas, não tem mais nada nem a empresa. É uma bola de neve, né? Acabou tudo. Aí o que eu penso, né, cara? Tem grandes empresas ali na região do Vale do Taquari, por exemplo, que estão de pé. Então tinha que dar um jeito de fomentar essas empresas. Tipo a Divine, que faz chocolate, um chocolate top ali. Tinha que fomentar essa galera, comprar dessa marca, porque daí vai abrir mais vagas de emprego, porque a galera vai precisar trabalhar lá para aqueles lados. Sim, vai ter que ter trabalho. Né? Girando o Sol também, materiais de limpeza e tal. Cara, tem inúmeras, Oderich, tem inúmeras indústrias aqui do estado que eu acho que a gente vai ter que fazer uma campanha, pelo menos no nosso estado, para consumir produtos daqui. Porque essa galera que está indo embora, daqui a pouco, o Oderich não é ali, não tem nada a ver, é outro lugar. Tá, mas daqui a pouco vai ter muita gente indo embora dali para outros lugares e vão precisar de emprego. Então, nós consumindo os produtos que são feitos aqui por nós, vai estar ajudando a galera, né, meu? Com certeza, aumenta a produção deles, aumenta a oportunidade também de novos empregos. Eu acho que é uma ideia bacana. Mas, cara, se tu for pensar, essa galera no início vai precisar de muito questão assistencial mesmo, né? Como é que uma pessoa vai começar a trabalhar se ela não tem nem onde morar? Exato. Como é que uma pessoa dessa vai trabalhar se ela está doente? Se ela não tem psicológico? E a gente, não é bem assim, constrói a casa e volta a morar. Não é assim, cara. Quanto tempo demora para construir uma casa? Exatamente. Demora, cara. É 6, 7 meses pra fazer uma casinha, cara. Sim. E aí tu imagina quantas casas em mão de obra para fazer. Aí o cara tem 30 casas no bairro para fazer. Exato. O governo lá vai mandar uma grana, não sei o quê, vão fazer 30 casas. E a mão de obra para fazer essas 30 casas? Quanto tempo vai levar essas 30 casas? E não é 30, é quantas casas? E milhares de casas, e a gente tem um problema logístico, que muitas estradas, agora já bastante foram liberadas, mas muitas estradas ainda estão sem condições. Ainda teve deslizamentos ali na Serra, então... Na Serra ali a previsão é 6, 7 meses, cara. E olha lá. E como é que esses caras vão... Já está em bilhões o investimento para reconstruir a estrada e a ponte ali e tal. A ponte querem demolir. Sim. A ponte eles estão dizendo que o engenheiro lá falou, eu não assino, tem que fazer uma nova. E daí? Vai quanto tempo? A gente sabe que quando envolve licitações é uma coisa que demora, né? E aí tem toda a questão de material. De onde vem esse material? Então tem muita coisa a ser pensada ainda. Então a gente não vê muitas ações ainda porque ainda está naquela etapa de esperar. E ninguém está preparado, na verdade. Não é passar pano para governo, longe disso, mas ninguém está preparado, cara. Não. Aqui em Getúlio, se desse uma enchente grande aqui, ninguém está preparado. Em lugar nenhum está preparado para uma coisa dessa dimensão, né, cara? Foi muito fora da curva essa... Exato, e tu vê pela própria organização interna desses municípios, por exemplo, eu fui até Roca Salles ali. Cara, é todo mundo perdido, a prefeitura perdida, não é falando mal, Deus o livre, mas é que ninguém está preparado para isso. Sim, ninguém esperava. Ninguém esperava, ninguém consegue, amanhã vai ter uma crise desse tamanho, aí não, mas nós já sabemos o que fazer. Não, tá todo mundo perdido, ninguém sabe para que lado atirar, ninguém sabe o que fazer. Mas tu tá socorrendo um, tem outro caído e assim vai. Mas isso é uma coisa que vai mudar, cara. É dentro daquela perspectiva que a gente falou, de a gente se adaptar, uma das coisas vai ser essa. A gente se preparar para grandes eventos climáticos, não só de chuva, mas também de temporais, né? A gente viu agora... Seca. Né? Inclusive, voltando, abraço para o meu assado de novo, já tem cultivares de soja. Inclusive agora, se não me engano, saiu uma cultivar de trigo, se não me engano, foi na Argentina, eu acho que o pessoal lançou, resistente à seca, então, que assolou a Argentina alguns tempos atrás ali. Então, tem várias tecnologias, não só na área da agricultura, né? Mas a gente vai se adaptando, cara. Porque a seca, ela interfere muito também na agricultura e também na questão de disponibilidade de água para o pessoal, né? Para abastecimento urbano, né? E também, mas enfim,
Mas pensando, cara, no sentido de adaptação que a gente estava comentando, essa questão dessa cultura nossa, ela não vai mais poder existir. Dessa de esperar a bomba explodir. A gente vai ter que estar preparado para esses eventos. Já teve um tornado esses dias atrás. Um tornado, tremor de Ali terra, é cara, Gentil, também o nome da Gentil. cidade, Tremor de terra em Gentil. Caxias, né? Caxias. O tremor de terra, um geólogo explicou na televisão, aí eu andei assistindo, que ele não é um tremor comum daqueles... Terremoto, né? Que é da movimentação das placas tectônicas e tal. Ele é um tremor justamente pela quantidade de chuvas, de água. Então aquela água vai infiltrando na rocha e ela vai lubrificando essa rocha e fazendo com que ela se assente. Isso causa pequenos tremores, né? E, inclusive ali na Serra já não é comum, mas já aconteceu várias vezes esses tremores, né? Mas são coisas que vão vindo, né? Tu vai começando a se assustar, tu vê na TV, bom, enchente, terremoto, Tornado. Cara, que uns dias vai, bom, O fim do mundo. é o fim do mundo, começa a cair bola de fogo do céu. Meu Deus do céu, cara. Mas é isso. Aí esse tornado também tocou o solo, disse que foi numa propriedade, eu não sei direito. Foi no interior ali do Isso. município de Gentil. Tocou o solo e passou uma certa distância e ele subiu de novo, né? Sumiu o funil dele, né? Mas ali, de onde pegou, destruiu. Cara, ele se pega dentro de uma cidade. Meu Deus. Quem tá preparado para um tornado? Que lá nos Estados Unidos os caras estão preparados. Não, os né? caras têm bunker. Os caras É. lá começam o ventaneiro, já sabe. Já. Começam os negocinhos a girar, eles já Isso, vão tão pra embaixo da dentro terra. lá, já estão... Exatamente. Que uns dias, não sei se não é uma das coisas que a gente vai ter que fazer aqui. Olha quantos temporais vem acontecendo nos últimos anos e cada vez piores. Cada vez mais frequente. Frequentes e intensos. Então isso vem muito e a gente vai ter que se adaptar. Essa questão de se preparar para esses eventos vai ser uma das coisas que a gente vai ter que tornar realidade aqui no país. Ser preparado. De que forma? Olha, as pessoas que estão à frente, né, governo e pessoas especializadas na área vão ter que planejar isso. Que forma que uma cidade se prepara, uma cidade que tem grande probabilidade de receber um evento desses, se prepara para uma coisa dessa. Porto Alegre é uma capital que vai ter que se preparar muito, porque com certeza vai haver novas enchentes. Não sei quando. Ninguém imaginava que ia ser tão rápido, né? Pode ser que seja no que vem, pode ser que seja daqui 50 anos, né? Essa é uma coisa que a gente consegue prever, né? Mas é uma coisa que já você tem certeza de que essas mudanças elas vão ser mais intensas. Então vai ter que ter uma adaptação de todo desse setor, que é o que está à frente da nossa população. Galera, o negócio é o seguinte, ó. Vamos dar uma pausa aqui para assistir um Minutinho Botoli. Em busca do carro dos seus sonhos, conheça a Botoli Seminovos. Na Avenida 7 de Setembro, próximo ao Master. Nossa loja oferece uma seleção impecável das melhores marcas, com um espaço moderno e estacionamento acessível. Garantimos uma experiência de compra única. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra a qualidade que só a Botoli Seminovos pode oferecer. É isso aí, galera. Então, passa na Botoli e faça um ótimo negócio. Tchê, qual é a importância, né, da conscientização de nós, enquanto seres humanos que vivemos nesta terra, né, para conscientização, para contribuir com não jogar o lixo na rua, separar o lixo. Tem todo esse lance aí, né, que os caras acham que não interfere, mas é que nem eu estava falando ali das árvores que caiu na ponte e represou. Quanto lixo que não tem represado, né? Quanto lixo que não tem espalhado, né? Com certeza. As nossas atitudes diárias, elas podem contribuir muito. A pessoa que, como tu falou, separa o lixo, né, em orgânico e reciclável, já é um caminho. A pessoa que muitas vezes deixa de andar de carro um dia para pegar um transporte público, ou aqui em Getúlio Vargas a gente pode ir a pé, então já é uma coisa que contribui. Então, se todo mundo fizesse a parte, parece meio utópico falar isso, né? Meio clichê, mas não é, cara. Se todo mundo faz a sua parte, não joga lixo, por exemplo, lá em Porto Alegre ou nas cidades ali da região metropolitana, muitas das notícias que vêm é que é muito lixo acumulado. Esse lixo não estava ali por acaso. Eu lembro quando eu morava lá, cara, é uma cidade muito suja no sentido de lixo. Tá? O pessoal não tem uma cultura de reciclar, inclusive. Né? Então, assim, e aqui em Getúlio Vargas também, o cara vê na cidade lixo jogado, e são coisas que os dias entope um bueiro ali, ou já inunda uma casa que não ia inundar, e assim por diante, né? Então, são as atividades diárias da gente, né? Que isso vai contribuindo para que o planeta melhore. Não adianta a gente querer cobrar só dos nossas autoridades, das pessoas que estão à frente da nossa população, mas a gente tem que fazer o nosso papel. Acho que
a partir do que está acontecendo vai ter muita reflexão, cara. Eu acho que é uma coisa que toca muitas pessoas, envolve pessoas próximas a nós, eu acho, principalmente o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, da região sul, vai haver uma comoção e eu acho que o pessoal vai começar a se conscientizar um pouco mais nesse sentido. Se preocupar, será que eu devo construir a minha casa ali? Será que eu devo jogar o meu lixo ali nesse local? Será que eu não deveria separar o lixo? Será que eu deveria andar de carro? Será que eu deveria, sei lá, coisas que a gente não deveria comprar isso? Que é uma coisa que vem um monte de plástico. Então são coisas que a gente estudava quando era pequeno na escola, né? E hoje em dia a gente está vendo que são coisas que são importantes e que vão fazer a diferença lá na frente. Eu tenho uma filha de 2 anos, que eu sei que ela vai sofrer muito lá na frente com essas questões. Porque a tendência é piorar, a tendência é o mundo ser um pouquinho mais adverso do que é hoje. E eu acho que a conscientização ela é muito importante nesse sentido, para que melhore. As coisas melhorem e que a gente consiga dar essa volta, porque eu acho muito bonito o que está acontecendo, com essa comoção que está acontecendo com os outros estados, com o Rio Grande do Sul. Os voluntários aí, né, As pessoas saem, largam tudo e vão para lá. Tu sabe que, olhando por cima assim, cara, é quase que a gente não precisa do Estado, né, meu? Se tu for analisar, pensar... o Estado tá demorando tanto para agir, né? Tá, tudo que aconteceu até agora, a grande maioria foi o povo pelo povo. Bem sincero. O povo saiu no socorro das pessoas, né? Então, assim, aconteceu no outro dia, 2, 3 dias depois, já estava cheio de gente, baixou já tinha centro de distribuição, que nem tem aqui, é da galera aqui da estação, tem o cara, quero parabenizar os guri ali. Meu, isso ali é uma coisa fora do comum. Eu passei ali antes, quando eu fui buscar o teu brinde ali, cara, cheio de gente, caminhão chegando, caminhão saindo, um monte de pessoas que podiam estar nas suas casas, mas estão ali trabalhando, separando o que é cada item que recebe para poder destinar para o local certo, sabe? Então, e isso não é só aqui, isso é em todo lugar, todo estado e todo país. E no mundo também, né? Eu tava olhando hoje, eu já gosto um pouco de futebol, e o cara tá sempre olhando, né? Tu for pensar, lógico, o futebol tá em 2º, 3º, 4º plano hoje, mas o pessoal lá do time do Cristiano Ronaldo, agora não tô lembrando o nome, acho que é o Nars, o pessoal estendeu lá uma bandeira em homenagem ao Rio Grande do Sul, passando força. Então, cara, lá do outro lado do mundo, né? Então, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo aqui. E se isso tá acontecendo é porque o que aconteceu aqui não é simples, não é uma simples enchente. É uma devastação, cara. Então, assim, essa parte de o pessoal ir socorrer, essa doação de alimentos, Pix, né? Tem gente que conseguiu aí, tem o Badim lá, conseguiu 100 milhões, não sei quanto Não sei, a última vez que eu vi tava 60 e poucos milhões, 60, mas não vi mais. Também não olhei mais, mas e o Pix do governo também chegou lá não sei quantos milhões. Então, assim, é um voluntariado, é uma corrente que, cara, eu nunca tinha visto na minha vida, né? Esse tipo de solidariedade, sabe? Tu socorrer as pessoas que tu nem conhece. Os caras saem daqui, eu não fui, infelizmente, mas o cara conhece, você foi para lá também, né? Então, o cara vai lá, pessoas que tu nunca viu na frente, tu vai lá, dá a mão, e eu acho que isso aí é uma coisa que e tu sabe uma coisa que eu percebi por mim, né? Pode pedir pra minha esposa que ela tá de prova. Eu sou preguiçosão dentro de casa. Eu passar uma vassoura e negócio, né? Ela tem que me pedir ali pra fazer alguma coisa, porque eu não tenho aquela visão. Não gosto de, né? Normal. Mas eu fui lá, cara, eu e os guris que foram comigo lá, barro alto assim, cara, num prédio lá, numa casa também. E a gente de inchada e pá, e se atracou lá e não tinha essa, sabe, de, eu não gosto de fazer isso. Sim. Muda toda a concepção. O cara vai lá e se depara com aquilo lá, meu. Porque, cara, tu for pensar no final de tudo, ninguém tava pensando se a casa tava destruída, se ia cair a parede, ou se... Era salvar as pessoas. No final de tudo, o que importam são as pessoas, não adianta, né? Se for pensar, é isso que acontece. Tá lá tudo inundado, tá tudo caído, mas ninguém se importa. Isso é segundo plano. Primeiro é salvar as pessoas. Né? Então a gente pensa, o ser humano aí é a sua essência, é a pessoa, defender a sua espécie, né? Então, exatamente. Isso é uma coisa muito bonita, eu acho que é uma das coisas que vai marcar muito esse episódio. A união do povo gaúcho. A união do povão gaúcho. E agora a reconstrução, né? Também, né? E a questão da reconstrução que vai ser, eu acho que a parte mais difícil. Foi difícil salvar as pessoas, foi difícil ver tudo aquilo, mas o pior acho que ainda está por vir. Muito pela falta de organização do nosso poder público em relação a isso. Né? Não já é complicado em dias normais, né? Tu imagina numa crise dessa. Não desmerecendo ninguém, independente de partido, governo, qualquer coisa, mas nós como sociedade não estamos preparados, a gente comentou isso durante toda a fala aqui, né? Nós não estamos preparados para esse tipo de evento. E aí quando acontece, aí tem que o povo vir lá
da pré-história, porque é defender a própria espécie, que é aí a pessoa que vale, né? Para depois a gente começar a reconstruir. Então, não tem uma organização, não tem um preparo. Então, isso é uma coisa que vai ser marcante para o Rio Grande do Sul, vai ser um marco para a nossa história. A partir disso, a gente vai aprender como lidar. É um aprendizado e tanto. É um aprendizado que, como a gente falou antes, a gente sempre espera a bomba explodir, que vai nos ensinar muitas coisas e que a gente vai conseguir lá na frente, se Deus quiser, primeiramente evitar, mitigar, minimizar esses efeitos, né? Porque muitas vezes tu não consegue evitar que a água chegue, mas tu consegue evitar que vidas sejam perdidas, que a água avance a mais do que deveria, né? Então, falta esse planejamento e, se Deus quiser, vamos conseguir. Exato, e até dos municípios, por exemplo, assim, não, vai sair um loteamento. Não, aqui não vamos autorizar esse loteamento, porque aqui é uma área de risco, né? Tem essa também, né? E tem isso, e na agricultura tem um problema que a gente tem verificado muito na nossa região aqui, são as aberturas de áreas para plantio, né? A gente tem visto muito morro sendo derrubado, áreas que não deveriam ser de agricultura sendo derrubadas para plantio de lavoura. E, inclusive, esse barro, essa terra que está desnuda, ela vai para o rio. O de estoque é empurrado para baixo, vai para o rio. Será que não é isso que está contribuindo também para que essas enchentes ocorram? Será que não estamos assoreando os rios? Também, né? O rio, uma das adaptações que a gente tem acompanhando ali, assistindo e dando uma lida, é justamente essa. É o rio correr no lugarzinho dele e evitar com que ele saia da calha e também que ele tenha uma velocidade maior do que a normal. Lógico, se tiver um volume maior de chuva, vai ter uma velocidade maior, mas é você segurar essa água. Então, é esse que é o problema. E aí tu chega num caso como o Bar do Rio Azul, em que as pontes elas se taparam e a água veio para fora, né? E tantos outros municípios que devem ter sido assim, né? Ali em Lajeado, que aquela balsa bateu lá na ponte, que lá é uma das cenas, acho que mais marcantes que a gente viu aí, né? Uma das principais que a gente viu, que foi, cara, uma balsa de não sei quantas toneladas batendo na ponte, cara. Se aquela ponte cai, olha, eu não sei quanto tempo ia demorar para construir uma ponte nova ali, porque é uma ponte larga e no rio fundo ali, né? Como é que faz para fazer aí? Como é que vai construir? Vai demorar. E é uma das principais ligações do interior para Porto Alegre. Tá, 386 ali, né? Então, tem tudo isso envolvido, né? Então, as coisas elas não são simples. Como eu falei lá no início, a natureza é muito complexa, cara. A natureza... O pessoal ali no agro muitas vezes não gosta de falar da natureza. Não, a gente vai aplicar, a gente vai... Tem isso também, tá? Na nossa área tem isso também. Mas a gente tem que trabalhar com a natureza porque, cara, ela é complexa. E a gente também não pode só impor o ser humano. A natureza ela tem uma coisa que a gente não consegue movimentar. E ela vai cobrar, a Balneário Camboriú. Os caras ateraram, né? Fizeram lá a preenchimento. Sim. Preencheram a praia, né? Não teve uma parte que o mar veio buscar de volta? Veio. Então, assim, a natureza ela não é simples. Eu vou aterar aqui, eu vou construir aqui, eu vou fazer... Cara, uma hora vai dar M, né? A briga do ser humano com a natureza, nós não temos chance. Não tem chance. É o que a gente faz parte, na verdade. A gente quer mexer num lugar que a gente faz parte. Não que a gente não possa construir, que a gente não possa evoluir, que a gente não possa dominar áreas que a gente não dominava. Mas a gente tem que ter cuidado. E um dos cuidados não veio sendo feito. Essas cidades que foram construídas ao redor dos rios é muito pela época que foram construídas, foram levantadas, que é a beira de rio, muitas vezes para a questão de transporte, para pesca, para água, ter água, né, para fazer toda a necessidade básica do ser humano, né, que é beber, cozinhar e tal. E hoje em dia, cara... E até para... Também. Botar fora o esgoto, né? Fora, exato. Pô, ali na região de Porto Alegre, a nossa capital é construída num local em que 3 ou 4 rios desaguam. O Rio dos Sinos, o Gravataí, o Jacuí, o Taquari, o Caí também, tudo ali. Tudo ali. E aí dali vai para escoa para baixo lá. Daí sai do Guaíba, vai para Lagoa dos Patos passa ali. Agora tá estourando lá embaixo. Está estourando lá embaixo. E aí tem toda a questão de ventos que interferem, toda a questão de água, né? Porque a Lagoa dos Patos também choveu ali, né? Então tem outros rios que desaguam ali, então ela eleva o nível. Então, e não sei se você já observou o tamanho da saída. Eu tive o trabalho de medir. Se não me engano, era 1,5 km a distância de saída. E eu medi a Lagoa dos Patos. Eu peguei e dei uma medida a 60 km a maior largura. 60 Meu Deus.
E a saída eu não quero mentir, mas é 1,5 km lá, a pontinha de saída. Bom. Vamos ter que abrir isso. Cara, é um funil. E aí, assim, tu já experimentou encher um funil rapidamente? O que acontece? Transborda, né? Transborda, e é o que está acontecendo, grosseiramente falando, na principal região do nosso estado, né, que é onde tem todas aquelas empresas que tu falou, onde tem todo o desenvolvimento de indústrias do nosso coração, estado. Né? O coração, Porto Alegre é o coração. Onde gira, né? E está parado. Né? E quanto tempo está parado? A gente reclamou na pandemia que ficava parado a economia, né? Hoje tá, nossa economia ali, muitas se foram, né? Não vão voltar, ou vão demorar para voltar. E daí o cara pensa, não, mas aqui mora em Getúlio que não vai refletir. Cara, tem um cliente meu que trabalha com corte a laser e coisa. Ele vendeu 30 mil reais para um cliente da região de lá. Uma semana antes da enchente. Os boletos iam entrar agora, né? 30 conto. Então, refletiu nele, que não vai receber, e vai refletir em mim. Que ele, vou ter que segurar a propaganda um tempo aí, porque... É aquela história do ciclo, né? A nossa economia, ela é cíclica, depende do outro. Então, aquela questão do emprego também. O cara dá emprego para 10, esses 10 vão estar desempregados, eles compravam de ti, compravam de mim, e aí a gente vai aquela bola de neve vai aumentando. Então, a crise econômica, ela não chegou ainda. Eu acho que vai chegar, cara. E a gente vai ter um problema. Galho pra nós. Eu acho que vai vir problema. Eu não sou especialista na área de economia, mas a gente consegue prever isso porque não tem como não ter uma crise com tudo que está acontecendo, né? Inclusive a parte judicial, aí tu vai pensar... Tu não consegue, os advogados, o pessoal não consegue mais mexer lá no sistema, né? Acessar documentos. Detran também, tá tudo parado. Inclusive, eu tinha uma multa também que eu tinha que recorrer, já não dá mais tempo, agora tem que esperar porque tá tudo parado. Todo o sistema tá lá em Porto Alegre e tá parado porque tá alagado. O pessoal desligou para não estragar. Tudo isso, até o pessoal, a gente teve feiras aqui na região e tal, que o pessoal não conseguiu trazer os animais porque não conseguiu emitir o GTA, né? O Guia de Transporte Animal, porque era pelo governo, né? Eu não sei se está regularizado agora ou não, mas foi um dos acontecimentos que a gente ouviu falar aí. Então, assim, as coisas elas vão acontecendo, né? E a tendência é ir piorando, né? Como a gente falou antes, a questão sanitária, né? E assim por diante. Mas vamos ter que lidar, não tem o que fazer. Não tem como virar as costas para essas pessoas e continuar a vida. A gente vai ter que, cada um do seu jeito, uns ajudando lá na frente, né? Outros de outras formas, mas vamos ter que pegar e passar por cima disso. A gente já passou por outros momentos. Eu acho que a pandemia foi um dos piores, né, que a gente teve. Perdemos muitas pessoas e pior do que tudo, não poder sair, não poder confraternizar. A gente passou por isso e deu resultado, a gente conseguiu. Perdemos muitas pessoas, mas eu acho que o ser humano ele é muito resiliente, né? A gente consegue, né, mesmo que muitas vezes aos trancos e barrancos, a gente consegue se reabilitar. E eu acho que a gente vai conseguir sair dessa questão dessas enchentes mais fortes, né? Porque a gente vai poder se planejar para o futuro não sofrer mais isso, né? Eu acho que é uma coisa importante. Muitas vezes as coisas ruins acontecem para que a gente aprenda, né? Muitas vezes é na carne, na dor mesmo, mas as cidades lá que a gente comentou antes que tem um preparo, é porque elas sofreram com isso. O furacão lá, o Katrina, em 2005, a cidade é Nova Orleans, né? Lá nos Estados Unidos, não tinha sistema para suportar aquilo. E aconteceu. Hoje eles têm um sistema de contenção lá diferenciado, que funcionou. Teve ano passado, retrasado, teve um evento de novo e eles conseguiram suportar, não deu tanto problema que nem deu aquela vez. Então, é assim que acontece. Não é só com o brasileiro, né? Não é só a gente que espera explodir, é o ser humano. Até ele não vê o problema, ele não vai tocando, né? Vai protelando, vai empurrando com a barriga, né? É aquela história, deixa feder. O deixa feder. Quando fedeu, você foi, né? Às vezes não tem como resolver. Isso aí. Ah, beleza. Mas, tia, eu acho que é por aí. Eu acho que era isso, né, cara? Te agradecer a presença. Obrigado. Eu que agradeço. E deixa tuas palavras aí pro pessoal, hein? Olha, agradecer você, Diego, pela oportunidade de estar falando, né? Como te falei, é um assunto ruim de falar, porque é um assunto que é doloroso, é um assunto que é impactante, mas é importante que a gente fale, né? Até para que o pessoal entenda por que está acontecendo, ou o que está acontecendo no nosso estado. E a gente tem que falar porque a gente tem que enfrentar esse problema. E acho que a tua iniciativa foi bacana e agradeço por ter pensado em mim nesse sentido. Então, fico lisonjeado pelo convite. E deixo as portas da nossa instituição, da Unideal, abertas, né, para vocês. Quando precisarem que a gente venha aqui conversar sobre algum assunto, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado para você que assistiu até agora. Curta, comenta, compartilha esse vídeo que vai estar ajudando no nosso trabalho.
Obrigado e até a próxima.